Salve, salve família, tudo bom? Começando aqui um primeiro episódio aqui do Já Podcast e hoje a gente vai falar sobre quem foi Yves Lacoste no trabalho de Geografia e História. Então vamos começar falando quem foi esse grande gênio aí da geografia. Ele foi um geógrafo e geopolítico francês que no início de 1970 ele lançou a revista Herodot, que nos últimos 30 anos procurou revelar a face oculta da geografia. Isso é seu caráter político. Que ele contribui com obras críticas inovadoras, como La Géographie, Saussure, Debord, Affaires de la Guerre. A geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, que é a descrição no caso, para uma discussão do conceito de geografia, política e geopolítica, especialmente no lugar que ele vivia, no país que ele vivia, que é a França. Então, galerinha, hoje ele fala um pouquinho agora sobre o que é o subdesenvolvimento, né? O subdesenvolvimento, ele é um termo que é usado com frequência mais na economia, mais para definir uma baixa renda de um país, por exemplo. Então, agora com essa definição aí sobre desenvolvimento, a gente pode analisar a visão dele sobre essa questão. De acordo com ele, a visão dele, a utilização do termo subdesenvolvimento se daria após a Segunda Guerra Mundial, sendo o conceito objeto das elaborações pouco rigorosas que interpretam ora por dentro e ora por fora. Podemos classificar o subdesenvolvimento com as seguintes afirmações. Os países subdesenvolvidos não dispõem do necessário, definido como aquilo que é o conjunto da população que precisa para viver, o que depende da evolução das estruturas econômicas, sociais e culturais. Só complementando o que é o subdesenvolvimento, que é uma situação em que um país ele pode estar vivendo politicamente e economicamente, na qual é uma situação de subdesenvolvimento que faz jus ao nome dele. Dois exemplos é a China, que é um país subdesenvolvido que começou a se desenvolver nesses anos recentes, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, por aí, e o Brasil, o país que a gente mora. São exemplos de países subdesenvolvidos, que a gente pode ver claramente isso, na qual um grande marco é a desigualdade. Autor busca compreender não apenas as diferenças entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, mas também as contradições internas aos próprios países em situações de subdesenvolvimento, visto que a modernização é um processo em si contraditório que não produz necessariamente a melhoria das condições de vida da população. Para o autor, tal crescimento demográfico deve-se principalmente a uma forte queda das taxas de mortalidade. Como o Matheus disse, né, o Brasil ele está cada vez se desenvolvendo mais aí e como o Luca acabou de falar sobre a visão dele, que é que o autor, o principal fator sobre desenvolvimento é a forte queda da taxa de mortalidade. E isso, na maioria das vezes, influencia muito para o país ser subdesenvolvido. Então, às vezes, pode acabar prejudicando e não estarem nascendo tanta gente. Além disso, para um país para ele se tornar subdesenvolvido no geral, a gente pode levar em consideração a história dele. Por exemplo, países da África, que andam bem pobres ultimamente, como a Nigéria, ou Níger até mesmo, que eles sofreram com a escravidão, digamos, com a rouba dos seus recursos naturais, como ouro, minério, essas coisas no geral, e que acabaram sendo um dos principais fatores para eles se tornarem desenvolvidos também. Acho que isso também pode contar que, pelo fato dos europeus ali, eles terem invadido ali a África em busca de recursos, acho que isso influencia bastante, no caso, a África ser um continente subdesenvolvido, a grande parte ali, que se não fosse os europeus ali, eles poderiam ter mais recursos e não passassem tanta fome, como vemos nos dias atuais. Sim, até que a gente vê que a África
é considerado um país pobre e subdesenvolvido, e a Inglaterra, que foi um dos principais colonizadores desses locais, se tornou industrializado, muito rico, por causa dessa extração, desse roubo, do tráfico de escravos, etc. Com Lacoste, um argumento fundamental sobre o desenvolvimento se baseia em uma crítica, em uma definição sobre o terceiro mundo, um conjunto de países tradicionais. Por exemplo, o subdesenvolvimento não é uma situação estável ou imóvel, pois as populações do terceiro mundo estariam vivendo grandes transformações de natureza social e demográfica. Isso foi a fala que o Willis Lacoste disse em 1959 até 1965. Acho que com essa fala, essa análise dele, a gente pode perceber que o subdesenvolvimento não é algo que seja material, mas sim e nem estável, que sim é algo relacionado realmente à economia do país, que tanto pelas importações, tanto pelas vendas, essas coisas, sabe? Então, pela visão dele, a gente pode perceber que ele não acha que o subdesenvolvimento seja uma coisa que vai permanecer para sempre, que seja uma coisa ou que vai piorar ou que com certeza vai melhorar. Entendem? Sim, sim. E até mesmo para ressaltar que ele utiliza o termo terceiro mundo, que significa um país bem pouco desenvolvido, um país pobre, e assim vai. O primeiro mundo são países bons, Inglaterra, Estados Unidos, essas coisas, e segundo mundo são constituídos principalmente por países socialistas, como os países da União Soviética, por exemplo. Por exemplo, a Rússia. A Rússia foi um país de terceiro mundo a mais ou menos segundo, primeiro mundo, hoje em dia. Na verdade, eu acho que a Rússia se enquadraria no segundo mundo, porque ela era socialista, juntamente com a Ucrânia, Polônia, esses países. Sim, sim. O Níger, eu acho que ele estaria no em terceiro mundo, se existir, acho que seria quarto mundo, se desse pra colocar ele. Porque realmente. Tá numa situação bem ruim. IDH com 0,354, cara, muito ruim. Bem, Ainda mais comparado com um país que nem a Suíça, a Suécia, que tem IDH de 0,900, se não me engano. A diferença é gritante, né? Uma coisa bem ruim é que nenhum país ainda conseguiu atingir 1 de IDH. Que alguns países como Suécia, Suíça, esses países mais subdesenvolvidos que têm um IDH de 900 para cima, esses são mais ou menos, acho que em 10 ou menos de 10 anos eles podem alcançar o número 1, tá ligado? Eu acho que é bem difícil ter o número 1, porque em todo país vai ter a relação do empregador e o empregado. Nunca vai ter uma base social que todos são ricos. Por exemplo, o empregador ele vai ganhar mais do que o empregado. E isso é inevitável que aconteça no país. Por exemplo, uma pessoa administra o supermercado, uma pessoa é dono do supermercado e tem sempre o caixa, o empacotador. Aí por isso que eu acho que é bem difícil de acontecer de um país ter o IDH 1, por exemplo. Realmente, depois dessa sua análise, que sempre vai ter alguém que vai ser superior e vai sempre ganhar mais que você e não o mesmo que você. É isso que você quis concluir, certo? Sim. E também, se a gente for considerar uma economia socialista, comunista, digamos, que todas as pessoas elas têm a mesma renda fixa. No caso, isso seria o socialismo. Que socialismo, todo mundo comunismo. É igual, recebe igual, tem os mesmos direitos, ninguém é mais pobre, ninguém é mais rico que todo mundo. É isso mesmo, que não tem conceito de rico ou pobre. Todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, mesma renda básica.
E eu acho que isso não daria certo. E, tipo, óbvio que tem pontos bons que meio que não existiria mais a pobreza, porque todo mundo teria os direitos iguais. Mas eu acho que isso não seria uma boa estratégia para a economia mundial, pois não é algo que seja necessário. Por exemplo, aqui no Brasil, vemos uma prática de economia capitalista, que tem pessoas pobres, tem pessoas ricas, e que se distingue bastante do socialismo, no caso, que está muito a ver com a política, com a história, principalmente, do país. Mesmo a gente mesmo que a gente tenha sofrido uma ditadura, várias ditaduras, na verdade, a gente conseguiu se manter capitalista. Isso é bom? Necessariamente não. Porque tem os pontos bons e os pontos ruins, como o Gabriel falou sobre o socialismo, por exemplo. O conceito de geografia a partir de Yves Lacoste, né? A principal resposta de Yves Lacoste fornece ao seu questionamento, que constitui o próprio título do livro. Isto, a geografia, serve-se em primeiro lugar para fazer a guerra, por exemplo, para fins políticos, militares, sobre o espaço geográfico, para produzir esse espaço com vistas das lutas de classes, especialmente o seu exército no poder, por exemplo. Ainda mais que ele argumentou que o ser ou não ser de fato é uma ciência que pouco importa. E de fundamental, ao ver dele, é que, malgrado as aparências mistificadores, os conhecimentos geográficos sempre foram e continuam sendo um sabor estratégico. Um conhecimento extremamente bom, na visão dele. Realmente, porque a visão dele passa que a geografia é meio que uma fonte para uma guerra. Que se você tiver um bom conhecimento da geografia, você vai ter mais sucesso na guerra, no caso. Tanto geograficamente quanto estruturalmente. No caso, países desenvolvidos vão se dar melhor, tanto pela questão dos armamentos, quanto pela questão de tudo, porque eles são subdesenvolvidos, tá ligado? Sei. Mas não apenas da geografia especificamente. Todo conhecimento para uma guerra é válido, desde tecnologia até relevo, eu acho que entra nos parâmetros da geografia, matemática, passando os cálculos para calcular distância de mísseis, e assim vai. Pela visão dele, a maior parte das coisas são relevantes para se vencer ou criar uma guerra. Mas a principal forma que ele apresenta é o conhecimento da geografia, que é bem importante, tanto pelo relevo, tanto pela economia do país. Falando desse assunto de desenvolvimento, voltando um pouquinho, a gente pode falar da situação atual do Brasil, que o governo Bolsonaro ele articula esse contexto que ele busca exercer um subimperialismo fiel aos Estados Unidos, parecido. Isso vem dando certo? E na minha visão, não. Ainda mais que tem empresas de carro, empresas no geral, que estão falindo, que estão saindo do país. Isso acaba desmovimentando a economia. Ainda mais com o Covid, que atrapalhou mais ainda. E dessa forma, não é uma das melhores maneiras de escapar do subdesenvolvimento e fazer com que o Brasil ele fique um país desenvolvido. Empresas meio que gringas, vamos dizer assim, que meio que vieram dos Estados Unidos para o Brasil, foi, por exemplo, a Ford. A Ford que meio que ela não tinha, não estava lucrando aqui no Brasil. Aí resolveram sair, porque se você tem uma empresa aqui no Brasil e não tá dando dinheiro aqui no Brasil, vai embora, cara. Essa é bem real. Aí eles saíram daqui do Brasil e foram para outros lugares.
Como o Matheus disse, o governo Bolsonaro tenta se igualar muito com o ex-governo do ex-presidente Trump, que investia muito no exército, em armamentos, e não se preocupava muito com os outros fatores, como a saúde, que lá a saúde é muito cara. Já aqui no Brasil temos muitas vantagens, como o SUS. Então, acho que pelo fato do governo Bolsonaro querer se comparar muito com os Estados Unidos, tentar se igualar, acho que isso é um bom ponto para a economia do país, que tipo não vai dar muito certo se ele tentar, que a gente tem as nossas vantagens e eles têm as deles. Mas, na minha opinião, acho que a gente deveria redirecionar um pouco do que é investido em armamentos, os militares no geral, e investir na educação, que é a base para um país ser bom, ser desenvolvido. O que mais? Na saúde, que um país não é um país sem uma saúde boa, na verdade. E assim vai. Acho que deveriam redirecionar os gastos e gastar de forma efetiva. O projeto econômico neocolonial dirigido pelo ministro Paulo Guedes, que é um exemplo que eles estão tentando colocar no Brasil nos dias atuais, é um internacionalizar do sistema financeiro brasileiro, destruir os bancos públicos e dolarizar o Brasil, amarrando-o à dominação estadunidense para que amarrasse junto à América do Sul, bloqueando-a da influência chinesa e Rússia, ou da ressurgência de políticos de integração soberana. Então, esse projeto, eles querem meio que se juntar com os Estados Unidos e deixar meio que apenas os Estados Unidos, sabe? Para evitar de ser influenciado por outros países, por outras potências, Isso. como a Rússia, a China e tal. Isso. Eu acho que toda história tem dois pontos de vista, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que o dólar é uma moeda que valeria mais, só que se a gente fosse converter, a gente ficaria mais... o país ficaria mais pobre e tá atualmente, né? Na verdade. Eu acho. Não tenho estudo sobre isso, não tenho estudo tão profundo, mas sei lá. Uma coisa ruim é que ia acabar com os bancos, ia acabar com milhares de empregos no país. Isso não será uma coisa tão boa. Mas então esse foi o nosso podcast, a gente falou um pouquinho sobre o nosso conhecimento bem amplo sobre o Luiz Lacoste e os conhecimentos gerais no geral, né? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos.